recusando os determinismos estreitos, sejam eles determinismos sociológicos, neurológicos, biológicos ou quaisquer outros, é mais apropriado, mais adequado dizer que a história do conhecimento e, dentro dela, a história da ciência, comporta repetições, variações e bifurcações, conforme expressão de Ilia Prigogine. Essas bifurcações que identificam o que é da ordem do acontecimento novo, engendram novas organizações de saberes e se dispersam pelo ar, como se fossem borboletas fêmeas, aspergindo feromonas para anunciar os sintomas de uma nova ciência. Daí porque os apelos do pensamento complexo tornam-se cada dia mais audíveis da comunidade científica, apesar das naturais e necessárias espaços de resistência que se cristalizam em toda mudança, todo tempo de mudança. A religação das áreas de conhecimento tem aparecido como um conselho frequente. Assumir uma atitude dialogal diante dos fenômenos e não uma postura estritamente analítica de dissecação do cadáver configura uma das tendências da ciência. Aceitar o paradoxo, a incerteza, o inacabamento como propriedade dos fenômenos e, ao mesmo tempo, como propriedades do sujeito observador, uma sugestão desafiadora. Admitir que o erro parasita o ato de conhecer, que é muito tênue o limite entre realidade, ilusão e ficção, e que as interpretações e teorias são sempre mais ou menos do que os fenômenos aos quais se refere, configura hoje um estilo de pensar, uma atitude do sujeito em construção. Feromonas da complexidade no ar, penso eu. A compreensão de que o observador interfere na realidade, da qual trata, tem permitido, parece, oxigenar um pouco, a cisão entre sujeito e objeto, objetividade e subjetividade, mundo fenomenal, teoria e prática, fazer e saber. A relação entre política e ciência, ética, vida e ideias, assume a voz e parece não querer calar no debate sobre a ciência e a sociedade. Por fim, até mesmo a ideia de que a ciência é apenas uma, entre outras formas de representação do mundo, e por isso precisa dialogar com outros métodos e outras expressões do saber, começa, parece, a exercitar seus primeiros passos. Esses sintomas de um novo tempo, de uma nova reorganização do saber, que acondiciona ou supõe práticas investigativas mais múltiplas e flexíveis, como também um estilo de intelectual igualmente múltiplo, híbrido ou mestiço, como se queira, não consolidam, entretanto, um horizonte hegemônico nem padronizado. Que bom que seja assim. Na atmosfera de uma, como se fosse na atmosfera de uma grande metrópole, onde se mistura hidróxido de carbono com uma boa essência francesa, por exemplo, é mais adequado dizer que esses sintomas aparecem como odores difusos no interior de diversos domínios e áreas de conhecimento, tanto quanto diversas configurações do saber não científico. Distante de uma visão, portanto, triunfante, é necessário afirmar que nem sempre nós temos os nossos olfatos apurados para sentir a atmosfera da complexidade que para, certamente, de uma forma volátil e, às vezes, volúvel no nosso tempo. Há, penso eu, contrafluxos e regressões em complexidade no nascimento dessa ciência pós-cartesiana. Assim, o pragmatismo algumas vezes secundariza o paradigmático. O como fazer, o como aplicar essas obsessões cognitivas que denotam a nossa timidez
para criar nossos próprios caminhos, redundam, por vezes, em receitas de pesquisas e metodologias frankensteinianas. A tradução dos velhos estilos redutores em argumentos construídos com frases de efeito, que se encaixam muito mal em noções e conceitos que emergem agora, evidencia que, ainda e sempre, a ciência desliza no terreno pantanoso, tão logo ou sempre que se encontra em momentos de bifurcação e situação, portanto, inaugurais. Seja como for, os sintomas de reorganização do conhecimento, evidenciados pelas sugestões e tendências que eu já aludi, prefiguram um horizonte aberto, incerto e, sobretudo, marcado por bem-vindos paradoxos desafiadores. Aguçar a escuta para compreender a ligação entre os diversos domínios do mundo, para compreender e lidar com a diversidade de ruídos que desordenam ou redirecionam os padrões já consagrados de conhecer o mundo, é uma atitude intelectual importante e inadiável. Essa escuta precisa ser exercida com amplitude, cuidado, leveza, rigor e delicadeza, dado o cenário de dispersão dentro do qual pulsa uma nova reorganização de conhecimentos. Cabe-nos, pois, o enorme desafio de saber sentir o ar dos tempos de uma nova ciência. Isso requer obstinação para estar informado sobre pesquisas de ponta em diversos domínios. Requer também, supõe, uma disciplina intelectual para compor um mapa de compreensão de múltiplas entradas, sem, no entanto, deslizar na superfície das generalidades. Exige, por outro lado, um espírito investigativo alimentado pela curiosidade e pelo espanto, estados de ser do pensamento, como diria Antônio Artaud, estados de ser do pensamento tão pleno nas crianças e tão adormecido na vida adulta.